Em 2022 será o aniversário de 90 anos do movimento que eu vou tratar nesse vídeo. Como estamos passando no momento em que eu gravo esse vídeo pelo o aniversário de 89 anos desse movimento, e evidentemente com todo respeito aos seus cerca de 1.100 mortos e cerca de 4.000 feridos em combate, eu vou fazer uma análise colocando alguns pontos dentro da questão da ciência política nacional. Então, para aqueles que já conhecem aqui o Modernidade Ciência, peço que coloque ao final aí o joinha. Para aqueles que estão chegando agora, se inscrevam no canal, e eu vou tratar hoje desse movimento, comemorado com um grande furor no estado de São Paulo, anualmente no dia 9 de julho. Para aqueles que costumam passar por São Paulo, aqueles que são de São Paulo sabem que as avenidas principais que levam ali ao Parque do Ibirapuera tiveram seus nomes estabelecidos em função da chamada Revolução Constitucionalista de 1932, começando pela 23 de maio, quando 4 jovens naquele momento são mortos, o quinto foi acabou falecendo dias depois, na verdade em agosto, foi meses depois, ficou ali agonizando muito tempo. Mas o movimento MMDC é constituído como um grande clamor popular, em tese, para o movimento constitucionalista de 1932, um combate ferrenho que durou ali 3 meses. São Paulo não tinha a menor chance de vencer, mesmo porque todos aqueles voluntários nem tinham experiência militar, diferente das forças estaduais que foram chamadas para atacar São Paulo por várias frentes. Então já era um desastre. Mas o que eu quero tratar, independente da bravura e heroísmo de muitos desses personagens que eu vou mostrar aqui, a questão é que a Revolução de 32 ela começa com o esgarçamento do tecido político nacional já muito antes do próprio data de 1932. Se nós recordarmos o próprio golpe de Estado em 1889, que muitas vezes eu tenho outros vídeos que eu comento isso, que simplesmente uma elite do agronegócio ali do século XIX, descontente com a monarquia pela anunciada proclamação da abolição da escravatura, coisa que já estava previsto desde 30 anos antes, quando o tráfico foi proibido. Então era uma coisa de uma geração que já se anunciava que aquilo ia acabar, mas eles não conseguiam se desgarrar de uma maneira barata, de simplesmente lidar ali com as suas lavouras. E é exatamente do que eu sempre critico, do tal do Partido Republicano Paulista, que de republicano não tinha nada, bolado esse golpe de Estado, usando ali os militares naquele momento que se sentiam desprestigiados, aquela situação toda, e dão aquele golpe em 1889. Passados ali 2 anos, toda essa elite do agronegócio de fato toma o poder, e vocês veem toda aquela sequência. Eu não vou ficar aqui repetindo isso, que tem outros vídeos, toda aquela elite, seja paulista, seja mineira, se alternando no poder, lembrando que quem votava no Brasil era menos de 3% da população, porque os ex-escravos não podiam votar, quem não tinha terras ou um certo poder financeiro não votava, e mesmo assim aqueles que estavam legitimados para votar tinham um medo terrível. As mulheres também não votavam, então o número total era pífio. E assim que eles foram se alternando no poder, todos, a grande maioria, vocês percebem que são todos que vieram mais ou menos das mesmas origens, cursaram as mesmas escolas, viviam realmente naquela bolha daquela elite, e eram muito pouco pessoas republicanas, no sentido de passar toda aquela riqueza que São Paulo vivia,
aquele boom, né? Minas com toda a sua riqueza de carne, de leite, enfim, e o Rio de Janeiro ficava numa situação contemplativa, porque afinal de contas era a capital do país, então a renda média ali já era bastante confortável para muita gente, né? Então foi um grande erro histórico deixar por praticamente 40 anos estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, que tinham todo o seu histórico, tinham a sua contribuição a dar ao país, estavam alijados dessa participação. Então a gente criou realmente uma república bananeira, com aquela elite toda instalada ali no Catete, no Rio de Janeiro, e simplesmente o resto do país vendo o glamour. Se vocês veem em todas as obras, o próprio Vale do Anhangabaú em São Paulo era uma ideia europeia, né? Então, quer dizer, tem todo aquele glamour. O Rio de Janeiro já, como eu disse, com a capital, aqueles monumentos, os aterros ali no Rio de Janeiro, quer dizer, e o resto do país, né, simplesmente a reboque. Então, ao longo da década de 20, essa tensão social aumenta, principalmente com os movimentos, seja vindo dos comunistas, dos anarquistas, naquelas greves ali no começo dos anos 20, depois o movimento tenentista, temos ali o 18 do Forte de Copacabana, ou seja, há uma tensão até que Getúlio Vargas e o Rio Grande do Sul acaba sendo realmente aquele que dá o primeiro passo para uma ruptura contra toda aquela república bananeira, né? O Washington Luiz sai de fininho ali do Catete, e o Getúlio, de fato, com a aclamação popular, chega, como ele prometeu semanas antes, que ele iria até o Catete amarrar o cavalo dele lá na entrada lá do Catete. Bom, por que eu fiz todo esse preâmbulo para chegar na Revolução de 1932? O grande discurso, e olha, de jornais, aqueles jornais da província, né, que também eram favoráveis ao golpe de Estado, então aquele pessoal que já estava há tempo muito ligado ao pessoal do Partido Republicano Paulista, naquele elite e tal. Então o problema não é ser de elite, o problema é pensar o país só dentro da bolha da elite. Esse que era o grande problema, coisa que nos Estados Unidos, de fato, os republicanos, seja do Partido Democrata, seja do Partido Republicano, desde o século XIX sempre tiveram um projeto de país, coisa que evidentemente que no Brasil não houve. Houve sempre um projeto dentro de uma certa elite intelectual, financeira e agrária, né? Mas isso fica para um outro vídeo. A questão é que em 1930 o Getúlio realmente é um golpe de Estado? Sim, é um golpe de Estado. E ele, claro que dentro daquele programa dele, ele promete uma nova Constituição, mais igualitária, uma Constituição, é claro que tinha toda uma influência do que estava acontecendo na Europa, naquele crescente fascismo. Vários governos naqueles anos 30 na Europa tinham uma vertente fascista, e o Getúlio aproveita muito disso, como a gente sabe, principalmente a partir até do Estado Novo. Então, na verdade, apesar da reivindicação ser a questão constitucional, e aí que eu sempre alerto, cuidado com sempre as narrativas, porque ela tem na casca alguma coisa mais visível, que muitas vezes você diz, poxa, você joinha essa causa e tal. O que está por trás, muitas vezes, dessa casca é o cenário, vamos dizer, mais importante, né? O núcleo daquilo. Então, o que de fato incomodava toda essa elite agrária paulista, né? E veja que até na questão industrial, eles assim, as fábricas que eles acabaram investindo, muito dessa elite agrária que veio para São Paulo, constituiu muitas das indústrias, era mais ou menos aquilo em função da Primeira Guerra, então muita coisa que ficou sem poder ser transportada, então você teve que repor aquilo rapidamente, ou simplesmente era uma espécie de reposição de produtos, né, de baixo valor agregado, mas eles não tinham a menor intenção de atrair indústrias pesadas e indústrias para valer. Tanto é que eles, apesar de toda a construção de várias estradas de ferro desde ali do século XIX, nunca se preocuparam em ter uma siderúrgica nacional, porque isso tinha que ter um capital alto, uma tecnologia, então isso não. Então, agora, a reposição de manufaturados e tal, de coisas de baixo valor, isso realmente foi feito, né? Por quê? Porque o foco continuava sendo o agronegócio, seja na época do século XIX ainda
um pouco do açúcar, depois passou pelo café, a borracha e assim por diante, né? Então, onde eles estavam ganhando dinheiro, o resto do país, eles tinham dinheiro para pagar champanhe, para comprar ternos diretamente na Inglaterra, tinham todo um acesso a esses produtos, então pensar o país ficou para depois. Só que a tensão social, à medida que mais pessoas foram tiveram consciência, inclusive através do voto, porque as mulheres passaram também a votar e outras pessoas, não era uma questão censitária só, de base do dinheiro, começou uma pressão social por um país que estava ainda muito atrasado. Então, o que de fato incomodava essa elite agrária, principalmente paulista, era eles terem ficado agora à margem e o Getúlio dando um direcionamento mais como país. Então eles não engoliram bem essa retirada, eles tiveram de certa forma uma sensação como foi 40 anos antes, ali naquele final do segundo reinado. E eles começam realmente a conspirar em algum momento para pressionar o Getúlio a enquadrar, por exemplo, as reivindicações de São Paulo. Essa tensão, inclusive com relação aos quais partidos políticos, a gente nota em vários pôsteres, como eu vou colocar aqui, em várias manifestações, que a tensão ela só foi aumentando. Então, o que demonstra que o movimento, de fato, de São Paulo era um movimento de reivindicar mais direitos para o Estado, e não era uma política nacional, mesmo porque até aquele momento os partidos continuavam sendo bastante regionalizados, tanto é que ainda existia o Partido Republicano Paulista, mesmo outros partidos que foram criados, um partido genuinamente de São Paulo. Até que chega realmente em 1932, essa tensão política, como era o Getúlio que escolhia os interventores em cada estado, e ele tinha toda uma política de controle sobre isso foi desagradando cada vez mais. Em 1932 tem que acontecer algum fato que realmente as tensões já estavam muito elevadas, o jornalzinho da província, os jornais sempre batendo no Getúlio. O Getúlio não tinha essa ideia de ir para uma confrontação, ele sempre preferiu uma contemporização, desde a época do Rio Grande do Sul, ele conhece todas o que aconteceu ali na geração de Borges de Medeiros, outros caudilhos ali gaúchos, então ele sabia muito bem as funestas consequências para um recrudescimento, ele não queria isso. Até que em 1932, uma situação ali em 23 de maio, uma situação não controlada, com provocação, e sempre aquele pessoal da massa de manobra, estudantes da Faculdade de Direito de São Francisco, inoculados por uma série de pessoas, de jornais, de coisas assim, querendo a Constituição, então tá bom, eles estavam até certo na reivindicação, o problema era a forma de você realmente confrontar uma força militar getulista que estava ali, que era truculenta, que realmente nós estamos ali em pleno anos 30, enquanto isso no Nordeste o Lampião estava circulando livre, leve e solto, então é um momento difícil. E aí finalmente você tem que achar um bode expiatório, que são aqueles 4 jovens que caem mortos ali na Praça da República, e em São Paulo, e aí esse é o eclode realmente. E aí foi uma grande falha, por exemplo, dessa elite do agronegócio paulista, de que assim, eles estavam esticando o nó, aquele chamado nó da guerra, até o ponto que era impossível voltar atrás. E aí, em vez de realmente, mesmo a partir do incidente desse, eles se aproximarem realmente do Getúlio e falar, olha, não dá para continuar assim, isso vai terminar muito mal, eles criam realmente uma falácia de que era possível São Paulo, unindo forças de Minas Gerais, Mato Grosso, que eles pudessem enfrentar o Brasil como um todo. Isso foi um erro assim, de visão estratégica mortal para aquelas pessoas, né? Porque bastou o Getúlio ter tempo suficiente para reunir essas forças policiais, que muitas vezes eram as forças policiais dos próprios estados, mais o exército brasileiro, que a maior parte estava ali no Rio de Janeiro, para realmente atacar São Paulo por várias frentes, né? Então era uma coisa efêmera, realmente você achar, só que você conseguiria lutar contra as forças federais. E de fato,
Se São Paulo, em tese, com essas lideranças ali, seja de Minas, seja do Mato Grosso, tivesse obtido uma vitória, muito provavelmente o desfecho não seria constitucionalista. Eles certamente, se sentindo fortes, por isso eles dariam o segundo golpe, que seria simplesmente criar um novo Estado, né? Simplesmente se separando do Brasil, que era aquilo que o Getúlio e as forças todas acusavam São Paulo de um movimento separatista. É bem provável que isso tivesse uma segunda fase, né? Primeiro se coloca como um movimento constitucionalista, se obtém uma vitória militar e aí se negocia dentro dessa vitória militar, dizendo assim, olha, então agora nós queremos uma autonomia, nem que fosse se transformar num Porto Rico, lá um protetorado, uma coisa assim, mas o movimento não tinha nada de nacional. Se vocês olharem a forma que foi aglutinado a todo aquele movimento para as pessoas doarem suas alianças para comprarem armas, se voluntariarem, os tipos de posters, não tinham nada realmente de uma coisa de visão nacional. A própria bandeira de São Paulo, aquela coisa assim, coisa. Então, é um sinal de que esse movimento, infelizmente, não tinha nada de nacionalista, assim. Era uma coisa muito mais olhando para o umbigo, nem que fosse para ter também uma vitória militar, que aí se cobrasse do Getúlio uma série de reivindicações que eles julgavam que eles mereciam ter um certo destaque, né? Então, da mesma maneira, seja separatista ou seja de um elitismo que esse grupo tinha. Tanto que, ao se encerrar, a guerra durou ali 3 meses, foi muito violento, de fato as pessoas que lutaram foram verdadeiros heróis, porque armas foram construídas, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que não existia ainda, era só a Escola Politécnica, criou granadas, obuses, blindagem. São Paulo chegou a ter o seu trem blindado para poder ir para o enfrentamento, mas mesmo assim o esforço material humano sufocou São Paulo e realmente depois de 3 meses ele pede o armistício. A história, como sempre você tem que ter uma narrativa, a história que é contada em São Paulo é de que, bom, nós perdemos no campo de batalha militarmente, mas nós conseguimos uma Constituição em 1934. Bom, essa é uma concepção que você não consegue ligar uma coisa com a outra, porque em tese já existia uma eleição prevista para 1933. Só que é claro que os paulistas dizem, não, mas essa eleição nem ocorreria. Então fica sempre no campo do eu acho que, você acha que, né? Então foi muito melhor pregar essa ideia de que, olha, a Constituição que nós conseguimos é a Constituição de 1934, que o Getúlio realmente 3 anos depois de 1937 rasgou e fez do jeito que ele queria. Então realmente ficamos assim. Agora é interessante, isso é fato, que apesar de inicialmente o Getúlio estabelecer um interventor, um general do Rio Grande do Sul para presidir São Paulo, no estado, logo em seguida ele escolhe no ano seguinte um paulista. Ele vem a São Paulo para a inauguração do túnel ali, que é o chamado túnel 9 de julho, né? Ainda assim, né, tendo a Avenida 9 de Julho, tem um túnel, o Getúlio veio e ajudou ali, participou da comemoração ali, da inauguração do túnel. Ele acabou fazendo um acordo com essa elite paulista e disse assim, olha, pelo menos vocês têm que fazer alguma coisa aqui, não é possível que vocês fiquem só enriquecendo com essa questão, tem vários produtos que a gente precisa, a balança comercial brasileira deficitária, e aí essa elite concordou em criar as primeiras realmente indústrias maiores, trazendo tecnologia americana e tal, e construindo e criando treinamento para esses operários. É daí que surge o SESC, SENAI, SESI, que era um esforço porque esse pessoal dessa elite não queria ter mais influência dos operários europeus que vieram na primeira onda de industrialização, porque eles já tinham toda uma concepção ideológica e tal, e que eles tinham medo. Então eles preferiram formar todo um operariário que eles controlassem desde ali da adolescência, oferecendo esses cursos profissionalizantes e depois ir colocando nas indústrias que eram deles mesmos. Então várias famílias
que tinham feito fortuna, primeiro na questão agrária, de fato estão presentes também nessa industrialização dos anos 30, mas também era só naqueles produtos que era só para diminuir a dependência de importação. Então, eu acho que o que fica de quase 90 anos da Revolução de 32 é que essa confrontação, e eu já coloquei em outros vídeos, que por isso que eu não acredito no momento em questão do meio, terceira via, essas coisas que se comentam no Brasil, porque a conflagração política, até pela infantilidade política nacional, ela tem perseverado em relação a uma questão mais de confluência de propostas de Estado, né? A consequência é que em algum momento pode acontecer um fato inusitado, como esse da morte dos jovens e outras coisas, mas as narrativas que vão sempre progressivamente, por isso que eu comecei a falar dos anos 20, ou seja, em 1932, depois de mais de uma década de tanta demonização de lado a lado, eles chegaram realmente à conflagração. Então acho que o que a Revolução de 32 tem a nos ensinar é que assim, ainda dá tempo para termos uma proposta de país, porque chega um certo momento que o chamado nó da guerra, ele está tão apertado, esticado, que só vai existir um jeito, você vai ter que cortar o nó, não dá mais para desfazer.